Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Por aqui as coisas caminham tudo bem. Nós chegamos aí na nossa aula de número 5, né, que tem como tema as condutas massificadas e cultura de massa. A gente vai trabalhar alguns conceitos em relação a isso, para a gente entender como é que funciona isso na construção do indivíduo. Lembra, nós falamos esse bimestre todo sobre a questão do indivíduo, colocando lá na aula 1 a questão do indivíduo para John Locke, né, que é um indivíduo possuidor de direitos individuais e que devem ser respeitados e promovidos pelo Estado. Na aula de número 2, a gente falou sobre a questão dos utilitaristas, aonde os meus desejos, aonde os meus prazeres individuais têm que ser avaliados em função da sua consequência para a sociedade. Na aula de número 3, a gente viu a questão da construção do indivíduo para Paul Ricoeur, analisando que há dois elementos, né? O elemento social na construção desse indivíduo, mas também há um elemento individual, chamado ipseidade, que é a construção desse eu profundo, desse eu mais individualizado, mais personalizado. E que, para a gente entender e conhecer alguém, é preciso que esse indivíduo, então, narre e conte a sua história. Na aula de número 4, a gente viu o pensamento de Michel Foucault, no qual ele discorda desse pensamento de Paul Ricoeur e de que não há essa individualidade construída a partir do próprio indivíduo. Para Foucault, a subjetividade é resultado dessa sociedade disciplinar, dessa sociedade do controle, que controla o nosso tempo, que controla os espaços, que controla as nossas motivações, produzindo assim um indivíduo disciplinado para essa sociedade. Então, seria como se essa individualidade, essa subjetividade não existisse. Então, chegamos aqui na nossa aula número 5 com as seguintes habilidades para desenvolver. Né? Capacidade de se expressar por escrito e oralmente, uma reflexão sobre conceitos de indústria cultural e alienação moral, identificar processos sociais que são merecedores de crítica, refletir sobre a ética na perspectiva do indivíduo que se percebe como parte da natureza. Deixa eu mudar aqui para o laser, que fica melhor. Isso, para a visualização de vocês em minha. Refletir sobre a ética na perspectiva do indivíduo que se percebe como parte da natureza e da sociedade. Refletir sobre as perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si mesmo e pelas demais pessoas e seres da natureza. Tá? Temos aí como material slides, caderno do aluno, vídeos e a nossa aula ao vivo e gravada aqui no Classroom. Ok? Então a gente vai trabalhar aqui nessa aula a questão da explicação conceitual e ao final a explicação das questões de atividade. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que é cultura de massa, né? O que é conduta massificada, o que é isso? A conduta massificada é aquela conduta que se encaixa no padrão. A gente passa a fazer parte de uma grande massa, né? Há uma massificação dos padrões de comportamento. A gente tem como exemplo muito claro disso a massificação dos modelos de beleza, dos padrões de beleza que a gente tem praticado pela mídia, pelas redes sociais, por todos os meios de comunicação, dizendo, olha, esse é o padrão de beleza. Ser bonito é ser assim. Assim não é bonito. Então,
o que acontece com a gente? A gente vira uma espécie de Maria vai com as outras, a gente vira uma espécie de grande massa, sem separação, sem individualidade, porque a gente passa a cumprir e seguir aquilo que esses padrões determinam para a gente. Então parece que todo mundo viaja para Disney, parece que todo mundo faz as mesmas coisas no seu tempo livre, parece que todo mundo vive o meu ambiente social e político, parece que todos nós somos uma grande massa, parece que há uma grande mesmidade. Tá? Então essa é a ideia de conduta de massa. Você já deve estar aí pensando e falando, poxa, será que eu realizo uma conduta de massa? E todos nós realizamos em algum momento da vida. Quando a gente está lá na Netflix, parece que a gente é único, parece que que as escolhas são minhas. Mas, né, esses grandes programas de Extreme, eles têm lá alguns algoritmos e que vão transformando e que vão condicionando os nossos comportamentos numa massa, numa mesmidade, como se a gente fosse todos muito parecidos. E o porquê que isso acontece? Isso acontece porque a gente está envolvido, influenciado. A nossa sociedade do século XX, ela é formada e criada em cima de instrumentos de mídia. O que são instrumentos de mídia? Os instrumentos de mídia são os instrumentos de comunicação, né? Começa lá com o jornal, depois os livros, as revistas, o rádio e o grande boom mesmo foi lá com a invenção da televisão nos anos 40. Perdão, eu esqueci de uma dessas mídias, o cinema, né, que é lá do final do século XIX e início do século XX, também faz parte disso. Me desculpa. Então, cinema, rádio, cinema, televisão e nos anos 2000, né, final dos anos 90 para os anos 2000, a internet. Então, todas essas formam as mídias de massa. Por quê? Porque elas levam informação para uma grande quantidade de pessoas. E como é que essas empresas de mídia, desde lá do jornal até hoje, a internet ganha dinheiro? Com marketing. O que é o marketing? O marketing é justamente a produção de publicidade ou de propaganda. São as duas grandes coisas que essas mídias possuem. Propaganda é quando essas mídias propagam uma ideia, propagam uma ideologia. Então, propaganda está ligado à ideologia ou de governo, ou de partido político, ou de algum movimento social. Ou seja, a propaganda é propagar ideias. Já a publicidade é a estratégia de criar consumidores. Mas tanto uma quanto a outra nem sempre aparece de maneira direta. Elas aparecem entremeadas numa série de produtos culturais, numa série de produtos que é feito por essas mídias, e a gente vai sendo moldado, treinado, ou para ser seguidor, apoiador de uma determinada ideia, ou para ser consumidor de um determinado produto. Tá ok? E o que isso produz? Quando a gente fala em indústria cultural, a gente está usando como referência os pensamentos da escola de Frankfurt, que vocês veem muito nas aulas de sociologia. Tá? A gente vai depois, no futuro, retomar isso aqui nas aulas de filosofia, mas isso é lá para o terceiro bimestre. Agora é só um aperitivo para que a gente consiga entender esse conceito final do que é alienação moral. Então, qual é o grande papel da indústria cultural, da indústria da mídia? Nos transformar ou em apoiadores de alguma ideia ou consumidores de algo. E isso é feito
né? Lembra lá do Foucault? De uma maneira tal, desde que a gente é pequenininho, que quando a gente menos percebe, a gente está lá, está seguindo, está fazendo, está consumindo, sem que a gente perceba. Dizem que uma das grandes estratégias da publicidade é fazer a gente acreditar que a gente precisa de coisas que a gente jamais vai precisar. Tá bom? E que tipo de indivíduo essa indústria cultural produz? Na sua grande maioria, um indivíduo alienado. O que é o cara alienado? É o cara que é incapaz de refletir, de olhar para si, de olhar para o outro, né? É incapaz de uma atitude de conhecimento e reconhecimento de si próprio e do outro. É alguém que está alienado, que está fora da vivência e da questão real. Como a nossa imagem mostra aqui, ó, em vez de estarmos conversando, dialogando na mesa do bar, os rapazes estão todos ali focados na internet, né? Mandando e-mail, recado, mandando recado para as moças, sei lá, mas não está ali. Está alienado do momento, está fora do momento concreto que está vivendo. Como às vezes vocês estão ali na aula, mas estão alienados da aula, porque estão lá no joguinho, ou está mandando recado para a namorada, ou está postando coisa no Instagram. Ou seja, parece que a gente está constantemente fora da vida e do mundo real. E o que é mais interessante, esse estar fora não nos permite pensar de maneira autônoma e consciente, e às vezes a gente é envolvido e induzido pelos meios de comunicação a pensar de uma determinada forma. A gente se torna alienado. Tá? Parece que esses meios de comunicação, e hoje em dia vocês têm muito disso com a internet, lá com Face, com as redes sociais, elas entram dentro da nossa cabeça, fazendo com que a gente adote ou tenha que cumprir com comportamentos que não são muito decisões nossas. Vamos ver as perguntas agora? Chegamos aqui, ó. Então, a primeira pergunta é justamente a gente tentar expressar verbalmente, por escrito, o que é indústria cultural e o que é alienação moral e como é que esses dois conceitos se relacionam, tá? Como é que a indústria cultural consegue produzir a alienação moral? Essa é a primeira pergunta, tudo a ver com a explicação agora. A segunda pergunta é uma questão de reflexão, para você parar e pensar. Será que os padrões de beleza que a gente vê aí ditado pelas mídias sociais não são padrões de beleza alienados? Será que aquele padrão de beleza lá proposto pelo Instagram é o padrão de beleza de todas as pessoas? As pessoas são daquele jeito realmente? Ou será que todo mundo é igual os atores e atrizes lá de Hollywood? Todo mundo tem o mesmo padrão de corpo, o mesmo padrão de rosto, de cabelo, né? O mesmo padrão? Ou a gente vai entrando meio que sendo moldado e treinado para entrar nesse padrão. E aí a gente se torna seres frustrados porque a gente não entra no padrão. O que vocês acham? Quais são os aspectos negativos e positivos nessa busca pela perfeição física, perfeição, essa entendida perfeição, aquela ali do padrão ditado, né? Será que aquilo realmente é a perfeição? Será que é uma busca pela saúde, a busca pelo corpo perfeito, pelo cabelo perfeito, pela foto perfeita? Ou será que aquilo é só foto? É só uma ideia que a gente tem que seguir? Será que as celebridades realmente são, por detrás das câmeras, por detrás da imagem, aquilo que eles dizem ser na frente da imagem? Até que ponto a gente está sendo alienado moralmente nessa questão? Joia? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado aí do conteúdo e procurem cada vez mais se aprofundar e ler. Recomendação de dica de leitura: leia aí
sobre a escola de Frankfurt, que faz, né, uma explicação muito bacana sobre a indústria cultural e todo esse processo de massificação dos nossos comportamentos na modernidade. Ok? Um abraço e bons estudos para todos.